Então, pessoal, boa noite novamente. Hoje a gente vai falar nessa aula de continuidade de composição de funções, tá? A gente vai provar basicamente que composta, se você tem duas funções contínuas e faz a composição delas, o resultado é uma função contínua, tá? Na verdade, isso é um corolário de um resultado que a gente vai fazer aqui, tá? E lembra o seguinte, lembrando um pouquinho aqui a composição de funções. Se você tem aqui um certo conjunto A e aqui um certo conjunto B e aqui um outro conjunto C. Aí imagina que você tem aqui uma função f que vai de A em B. Essa função f tem uma certa imagem aqui dentro do B. Esse subconjunto aqui em azul é a imagem da função f. Imagina que a sua função g está definida aqui desse subconjunto. Tá? Imagina que a g está definida em B todo, tá? Só que a gente precisa. Então a gente tem aqui uma função. Deixa eu só fazer um desenho bonitinho aqui. Acabou não ficando. Então aqui a gente tem uma função f, que vai de A para B, e uma função g que vai de B para C. Tá? Então faz sentido a gente pensar numa função h, tá? Que eu vou aqui, uma função h que vai de A para C, onde a função h a gente vai escrever isso aqui, g bola f, e a função h é definida da seguinte forma: h de x é g calculado em f de x. Observe que isso aqui faz sentido porque se a imagem da f está contida no domínio da g, essa calcular g nesse ponto f de x faz sentido. Isso aqui é só um esquema geral de composição de funções, a gente conhece essa construção já da teoria das funções, da matemática elementar, não vou me atentar a isso. Então, a gente está com a seguinte situação, a gente quer estudar a seguinte situação, a gente quer estudar o limite quando x tende a P de G de F de x. Quando é que esse limite aqui existe? Para que condições a gente tem que pedir para G e para F, de tal forma que esse limite existe? Bom, uma hipótese que a gente vai fazer de imediato é que o limite quando x tende a P da função f é igual a um certo A. Observe que aqui a f é uma função de x, tá? E a g é uma função de uma outra variável que a gente vai chamar de u, tá? Vou já explicar aqui. Então, a gente sempre vai supor isso aqui, que esse limite aqui existe. Que o limite da f no ponto onde a gente quer calcular o limite da composta existe. Então, a gente quer fazer o seguinte. É de se esperar que esse limite aqui seja igual a um certo g de u. Desculpe, que é o. Então, uma vez que a gente supõe que esse limite aqui existe, isso aqui, essa hipótese, é a nossa hipótese aqui. Que esse limite de f de x quando x tende a existe. Então, para que esse limite aqui de g de f de x exista e seja igual ao limite de g de u, onde u tende a A,
Isso aqui vai acontecer em dois casos. Num caso em que a G é contínua, em A, e é o caso que vai nos interessar aqui. Ou, no caso em que a G não está definida, só que nesse caso, a gente tem que pedir uma hipótese a mais, é que a função f seja diferente de A numa vizinhança. Do ponto P. A gente não vai considerar muito esse caso aqui não, tá? Eu vou citar, vou enunciar o teorema relativo a esse caso. Mas o caso que vai nos interessar mais é esse aqui. Tá? Ok? Tá? Então, a gente, recapitulando, a gente quer estudar o limite da composição, supondo que o limite da função de dentro existe, tá? E a gente tem que fazer uma hipótese sobre a função g também. Tá? Porque esse limite aqui envolve duas funções, uma função g e uma função f. A hipótese sobre a função f, a gente vai considerar essa daqui sempre. A gente sempre vai considerar essa hipótese aqui, tá? E a hipótese que a gente vai fazer sobre a função g, a gente vai supor ou que ela é contínua no ponto A, ou se ela não estiver definida no A, ou seja, se ela não for contínua no A, a gente tem que fazer uma outra hipótese sobre a f. Isso aqui é uma coisa um pouco mais técnica, que a gente não vai tratar muito dela não, tá? Eu vou só enunciar o teorema mais à frente. Mas a gente vai estar interessado mesmo no caso em que a G é contínua. Mas o que é que isso quer dizer? O que é que esse estudo quer dizer? A gente, trocando em miúdos, pessoal, isso quer dizer o seguinte: a gente está querendo estudar a seguinte situação. A gente quer calcular o limite de uma certa função f de x, f grande de x, quando x tende a p. Tá? E a gente vai supor que a gente pode escrever, então, se existirem funções fg essa função f uma função de x e a g uma função de u aqui é uma variável, tá? Estou usando a notação do Guidorizi, mais ou menos, o que a gente vai fazer hoje é mais ou menos o que está lá na seção 3.5 dele, tá? Então, se existirem funções fg, f de x e g de u, funções tais que a função f grande se escreve como sendo g de f de x, ou seja, aqui eu estou supondo implicitamente que eu estou escrevendo f de x como sendo uma nova variável u, que é a variável que aparece na função g. Então, se existirem funções fg, tal que f grande se escreve como composição dessas duas, e vale que o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a A, e g é contínua em A, então, esse limite que a gente quer calcular existe, tá? Desculpa, aqui na verdade é o limite da g de u.
Então, o limite da g de u, quando u tende a existe, e o limite que a gente queria calcular, x tende a p, é igual ao limite g de u, quando u tende a a. Na prática, como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Vou fazer um exemplo aqui. Ou seja, o que é que a gente quer fazer? A gente quer calcular o limite de uma certa função. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar essa função com uma composição de duas funções, onde o limite de uma existe e a outra é contínua. Seria basicamente uma coisa desse tipo. Digamos que a gente queira calcular o limite quando x tende a 1 de raiz de x ao quadrado menos 1 sobre o x menos 1. Observe que aqui, pessoal, é um resultado que a gente não provou, mas eu vou deixar como observação, é que essa função f de x, não vou nem chamar de f não, para vocês não confundirem com essa. Imagina que você tem uma função φ de x, que é igual a raiz nésima de x. Então essa função, ela é contínua, nos seguintes casos. Para todo x, se o n for ímpar, aqui para todo x real, então, para todo x real, se o n for ímpar, e para todo x positivo, se o n for par, tá? Não vou provar isso aqui, é uma demonstração muito longa. Quem tiver interesse, o Guidorize faz essa demonstração. Essa demonstração está no Guidorize, na seção 2.9. Quem quiser ver a demonstração está lá. A gente vai só usar esse fato, tá? Sem maiores comentários. Então a gente quer calcular o limite dessa função aqui. Observe que não dá para usar direto aqueles teoremas de limite da soma, do produto, porque, enfim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar a função f de x igual x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, e vai considerar a função g de u como sendo raiz de u. Bom, aqui, lembrando, esse n aqui é um inteiro positivo, tá? Essa função aqui é contínua, tá? Por essa observação. Ok? Aqui, como o x tende a 1, é claro que o x é maior que zero, então essa função é contínua. Então, agora vamos mostrar que, agora vamos calcular o limite, que o que é que eu falei? Para calcular o limite da função f grande, o limite da f pequena tem que existir, no ponto onde a gente quer calcular o limite, e a função g tem que ser contínua. Bom, essa função aqui é contínua no 1, que é onde a gente quer calcular o limite, tá? Então agora vamos calcular o limite da função f pequena, que é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, perdão. Bom, aqui é claro que, nesse caso aqui, o x é maior que menos 1, né, nesse caso aqui, ó, para esse radical aqui fazer sentido,
o x tem que ser diferente de 1 para não zerar o denominador, e o x tem que ser maior que menos 1, que é para o radical ser maior ou igual a zero. No caso, ser maior que zero. Tá? Tem essa pequena observação. Então, como o x é diferente de 1, x ao quadrado menos 1, você pode escrever como sendo x menos 1 que multiplica x mais 1, e aqui fica x menos 1. Como o x é diferente de 1, você pode cancelar os termos. Então aqui fica o limite de x mais 1, que é 2. E aí, portanto, o limite, quando o x tende a 1, de raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, que é o limite da f, é o limite quando u tende... Observe que esse aqui é como se fosse o a, tá? Então aqui vai ser o limite quando u tende a a, que é 2, de raiz de u, que é raiz de 2. Então, a ideia no frigir dos ovos é o seguinte: quando você quer calcular um limite, você faz uma espécie de mudança de variável para poder fazer uma transformação algébrica no limite e conseguir fazer a conta. Nesse caso aqui, você poderia até dizer, mas eu conseguiria fazer direto. Você podia argumentar que valia isso aqui, que raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, limite, quando x tende a 1, você podia dizer direto que isso aqui é o limite, quando x tende a 1. Como x tende a 1, você podia cancelar, isso aqui ficaria raiz de x mais 1. Quando x tende a 1, isso aqui seria raiz de 2. Nesse caso aqui até dava para fazer direto. Mas dá para fazer direto porque você já está usando a continuidade da função raiz, tá? Mas daria. Mas a gente vai ver que nem sempre dá para fazer assim tão direto. Você tem que fazer, às vezes, um certo algebrismo, tá? Então não é tão trivial assim não, tá? Deixa eu passar para um outro exemplo aqui antes de enunciar o teorema. É um resultado que é bem simples, mas que aparece bastante. Um outro exemplo que é o seguinte. A gente vai supor que o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L, essa aqui é a nossa hipótese. Eu quero mostrar que isso aqui implica que o limite quando x tende a p de f de x ao quadrado é L ao quadrado. Observe que, se isso aqui é verdade, você poderia argumentar o seguinte, que f de x ao quadrado é f de x vezes f de x, e aqui usar o limite do produto. Já que esse limite existe, o limite do produto é o produto dos limites. Poderia também. Uma outra maneira de você provar isso, sem ser usando propriedades de limites, é usando a composição de funções. Como é que seria isso? Bom, qual a nossa hipótese? A nossa hipótese é que esse limite existe. Tá? Então, basta escrever essa função aqui, essa função f de x ao quadrado, como sendo uma função contínua, né? Você escreve isso aqui como sendo g de u. Aliás, se você considerar aqui função g de u igual a u ao quadrado, então quem é que vai ser essa função? Então,
f de x ao quadrado, isso aqui é g de f de x. O limite da função de dentro já existe. Ok? E essa função aqui é contínua em todo ponto. Portanto, o limite de f de x ao quadrado, quando x tende a p, é o limite de g de u, quando u tende ao a, no caso aqui o a é o L. Esse aqui é o limite de u, quando tende a L, de u ao quadrado, que L ao quadrado. Um exemplo simples de um resultado que a gente já poderia fazer de outra maneira, mas que é só para mostrar que muitas vezes em matemática você tem mais de uma maneira de fazer as coisas, né? É sempre bom você saber, sempre que possível, tentar fazer as coisas de mais de uma maneira diferente. Óbvio, tem certos resultados que você só conhece uma prova, às vezes só existe uma prova conhecida, mas nada impede que se busque outras, né? Ok? Então, agora vamos para o teorema em si. O teorema que eu quero provar é o seguinte. Você tem, sejam fg funções, tá, que a imagem da f está contida no domínio da g, tá? Então, se limite quando x tende a p de f de x é igual a e g é contínua em a, então vale o seguinte. Então, o limite quando x tende a p de g de f de x é igual ao limite quando u tende a de g de u. E nesse caso, em que ela é contínua, você já sabe que isso aqui é g de a. Né? Como a g é contínua, isso aqui é g de a. A demonstração é bem simples, é só basicamente você listar os fatos. Então, então vamos lá. A demonstração é a seguinte. O que aqui significa dizer que a g é contínua em a? Significa dizer isso aqui, né, que o limite de g de u, quando u tende a é g de a. Ou seja, para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que se u menos a menor que delta, lembrando como que é contínuo, como que é a definição de continuidade, não precisa ser maior que zero, tá? Isso implica que módulo de g de u menos g de a é menor que epsilon, ok? Eu vou chamar isso aqui de isso aqui é o fato da g ser contínua. O fato do limite
de f de x quando x tende a p existir, aliás, isso aqui é igual a A, isso quer dizer o quê? Que para todo epsilon existe um delta, só que aqui eu vou fazer o seguinte, como é para todo epsilon, tá? Aqui eu vou chamar esse camarada aqui de delta 1, tá? Existe um delta 1. Isso que acontece, se só se acontece o seguinte. Para o delta 1 acima, se esse limite é, então, deixa eu escrever direito, escrever a primeira definição, depois eu troco pelo que eu preciso. Acho que fica mais fácil para você entender. Então, o que aqui significa dizer que esse limite é A? Significa o quê? Que para todo epsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que se x menos p é menor que delta, é que eu estou colocando mal que zero porque aqui é limite, não estou dizendo que ela é contínua, não, estou dizendo que o limite da f de x é A, quando x tende a p. Isso implica módulo de f de x menos A é menor que epsilon. Só que isso aqui não vale para todo epsilon positivo, em particular vale se eu tomar. Deixa eu. Vai. Particular. Se você faz o epsilon igual ao delta 1, você tem o seguinte. Se G0 for menor que x menos p for menor que delta, isso implica que o módulo de f de x menos A é menor que delta 1. Só que o f de x, pessoal, se chama isso aqui de U. Então, eu estou dizendo o seguinte. Eu estou dizendo que o módulo de U menos A é menor que delta 1. Vou chamar isso aqui de 2. Tá? Então, de 1 e 2 vem o quê? De 1 e 2 segue. Ok. Para todo epsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que vale o seguinte, ó. 0 menor que o módulo de x menos p menor que delta. Só que se esse camarada é menor que delta, isso quer dizer que f de x menos a é menor que delta 1, só que quem é f de x? É U. Só que se U menos A é menor que delta 1, isso aqui implica G de U menos G de A é menor que epsilon. Só que quem é G de U? Só que G de U é G de F x. Ou seja, dado um epsilon positivo, a gente encontrou um delta positivo, tal que esse camarada é menor que delta, implicou que G de F de x menos G de A menor que epsilon. Só que isso é exatamente a definição de limite quando x tende a P e G de F de x isso é igual a G de A. Então, isto é, a gente provou. Eita, aqui travou. Esse limite aqui é G de A. Ok? Deixa eu escrever aqui. Ok.
Ok? Um corolário desse resultado, pessoal, um corolário imediato que eu vou deixar como exercício para vocês, é que corolário é que a composta composição de funções contínuas. Contínua, ok? Pois bem. Eu vou só anunciar outro teorema, tá? A prova é bem parecida, tá no Guidoriza, eu não vou repetir, não. Em seguida, eu vou passar para mostrar de fato como é que a gente usa esses resultados para fazer conta, tá? Vou só anunciar o teorema, que é o seguinte. Sejam FG funções, então essa imagem de F está contida no domínio da G. Isso aqui é simplesmente para a composição fazer sentido, tá? Então a gente vai supor que o limite, quando x tende a P de f de x é igual a A, e vamos supor que o limite, quando U tende a A de G de U, seja L. Então, se existe um R positivo, tá ok, f de x é diferente de A para todo x pertencente ao intervalo P menos R, P mais R, então, vale o seguinte. Então, limite de g de f de x, quando x tende a P existe, e o limite quando x tende a P de g de f de x é o limite de g de U, quando U tende a A. Okay? Esse é o teorema Guidoriza, é o teorema 2 da seção 3.5, tá? Agora a gente vai ver como só um instante, pessoal. A gente vai ver agora como trabalhar com isso, tá? Dá uma travadinha aqui, acontece. Deixa eu... Só um minuto. Só um instante, pessoal. Vou interromper aqui o compartilhamento um pouquinho, só para eu vou sair do programa e entrar de novo. Tá? De vez em quando ele trava. Enfim. Só um instante. A aula 5 acabou de ser postada no YouTube, tá? Só falta a aula 6. Como eu tinha falado antes, a gente vai fazer essa aula agora, até 8 horas. A gente faz uma pausazinha de 20 minutos e faz mais uma aula de 1 hora, tá?
para a gente dar uma adiantada na matéria, porque realmente está bem atrasado. Tá? Ok, beleza. Só um instante. Só um minutinho, enquanto o programa está abrindo, porque está bem lento. Vamos lá. Ok. Voltando à apresentação. Pronto. Então, vamos lá. Vamos para o que interessa. Como é que a gente usa, pessoal, essa coisa de composição de funções, trabalhar com limite de composição, continuidade. Vou fazer aqui uns exercícios para vocês, né? Para vocês verem como é que funciona. Então eu quero calcular o limite quando x tende a menos 1 da raiz cúbica de x ao cubo mais 1 sobre x mais 1. Como é que a gente faz isso aqui? Observe que a gente não conhece nenhum resultado que... Agora, como a gente sabe que a composição de funções contínuas é contínua, isso aqui se torna só um exercício de álgebra, é simplesmente um algebrismo. Observe que calcular esse limite aqui usando definição é impraticável, e dos teoremas que a gente sabe a respeito de limite, não dá para dizer muita coisa não. Então como é que a gente faz esse cálculo aqui, pessoal? A gente faz o seguinte, a gente chama de u, a gente vai chamar de f de x, a função x3 mais 1 sobre x mais 1, e g de u, raiz cúbica de u. Essa função aqui é contínua para aquela observação que eu falei, como o expoente é ímpar, essa função é contínua para todo o real. Então, para calcular esse limite aqui e achar o valor dele, basta calcular o limite quando x tende a 1 da função f, que é o limite quando x tende a menos 1, desculpe. Tende a menos 1, x ao cubo mais 1 sobre x mais 1. Ok? Bom, pessoal, aqui, se você fizer isso aqui, você pode escrever como sendo limite, quando x tende a menos 1, x ao cubo mais 1, pessoal, isso aqui é x ao cubo mais 1 ao cubo. E a decomposição disso aqui, você pode escrever isso aqui como sendo x mais 1 que multiplica x ao quadrado menos x mais 1. A gente está usando a seguinte decomposição aqui. A ao cubo mais b ao cubo se escreve como sendo a mais b que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. No nosso caso aqui o a é x e o b é 1. Tá? Então esse aqui é o limite de x mais 1 que multiplica x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x mais 1. Como o x é diferente, x está tendendo a menos 1, ele é diferente de menos 1, posso cancelar isso aqui. Isso aqui fica só limite quando x tende a menos 1 de x ao quadrado menos x mais 1. E esse limite aqui, pessoal, dá 3. Tá? Então, pelo teorema,
o limite quando x tende a menos 1 de raiz cúbica de x3 mais 1 sobre x mais 1, isso aqui é a mesma coisa que o limite quando u tende a 3 de raiz cúbica de u, que é raiz cúbica de 3. Tá? O que é aqui o teorema? Que o limite da g bola f de x é igual ao limite da g de u, quando u tende a, onde A é o limite para onde a f tende. O limite da f é 3. Então, esse aqui é o A, lá no teorema. Esse aqui é o G bola F, esse aqui é o limite quando U tende a A de G de U. Nossa função G é raiz cúbica de U. Com o tempo, pessoal, vocês vão perceber o seguinte, que como isso aqui é uma composição de funções contínuas, você simplesmente faz essa decomposição aqui e aplica o limite. Tá? Não vai ficar... Mas com o tempo a gente vai ver que essas se tornam automáticas. Um outro exemplo. Então, esse é um limite aqui que era para ser bem esquisito, bem difícil de calcular, na verdade era um limite simples. Observe que não dá para calcular direto porque você está zerando o denominador. É claro que, como eu acabei de falar, esse limite aqui você pode escrever como sendo limite, quando x tende a menos 1, raiz cúbica, aí você escreve, isso aqui é x, você faz a fatoração aqui, fica x ao quadrado menos x mais 1, como a gente já viu, dividido por x mais 1, aí você cancela. Na prática é assim que você faz. Menos 1, fica raiz cúbica, x ao quadrado menos x mais 1. Função contínua, o limite existe, contínua, composição de função contínua, isso aqui fica raiz cúbica de 3. Só que para você fazer esse espaço, você tem que conhecer o teorema. Os teoremas servem para isso, para ajudar a gente a fazer a conta, a desenvolver as coisas, né? Se a gente não tem um teorema, não consegue fazer essa conta, pelo menos não de uma maneira simples. Tá? Um outro exemplo é esse aqui, limite, quando x tende a 1, de raiz cúbica de x mais 7 menos 2 dividido por x mais 1. Isso aqui são exercícios do Guidoriz, tá? Não são exercícios propostos, não são feitos, não são exercícios resolvidos, são propostos, tá? Então, ó, aqui é x menos 1, tá? Observe que se fosse x mais 1, você calculava direto. Porque se aqui fosse x mais 1, quando x tende a 1, isso aqui tenderia para 2, não para 0. Então você só calculava o limite aqui, substituía o x por 1 e dava certo. Só que no caso aqui não dá para usar, porque você estaria zerando o denominador. Então, raiz cúbica de x mais 7 menos 2 dividido por x menos 1. Uma função bem esquisita, bem feia. Então, o que é que você faz? Você chama o de x mais 7. Ok? Portanto, se o é x mais 7, quando o x tende a 1, isso implica que o tende a 8, né? Quando o x tende a 1, 1 mais 7, 8. Então, esse limite aqui fica limite quando u tende a 8 de raiz cúbica de u menos 2 dividido. Se u é x mais 7, quanto é que é x menos 1? X menos 1 vai ser u menos 8. Ok? Ainda não parece muito amigável, não. Né? Você sai de x
raiz cúbica de x mais 7, agora está com raiz cúbica de u menos 2 sobre u menos 8. Só que isso aqui, pessoal, é uma expressão conhecida, porque você pode escrever isso aqui como sendo o limite, quando u tende a 8, raiz cúbica de u menos 2. Ou, pessoal, você pode escrever como sendo raiz cúbica de u ao cubo, e 8 é 2 ao cubo. Tá? Ok? Então, esse aqui é o limite. Quando u tende a 8, raiz cúbica de u menos 2. E aqui você usa fatoração. Isso aqui, se você lembrar a fórmula da diferença de cubos, a ao cubo menos b ao cubo é a menos b que multiplica a2 mais ab mais b ao quadrado. É isso mesmo? Isso. Ok? Então, esse aqui, ó, o a, no nosso caso aqui, o a é raiz cúbica de u e o b é 2. Então, esse aqui é raiz cúbica de u menos 2, que multiplica que vai multiplicar a raiz cúbica de u ao quadrado. Isso aqui é um pouquinho maior. B ao quadrado é 4, né? Desculpa, que é 2, é A vezes B. Então, mais 2 raiz cúbica de u, mais B ao quadrado, que é 4. Tá? Esse termo aqui se cancela com esse, porque o u é diferente de 8. Esse aqui fica limite. Quando o u tende a 8, de 1 sobre raiz cúbica de u ao quadrado, mais 2 raiz cúbica de u, mais 4. Ora, pessoal, quando u tende a 8, raiz cúbica de 8, então isso aqui fica 1, raiz cúbica de 8 é 2 ao quadrado, então fica 2 ao quadrado, mais 2 vezes a raiz cúbica de 8, que é 2, mais 4. Então isso aqui é 1 sobre 4, mais 4, mais 4. Isso aqui dá 1 dozeavo. Ok? Então aquele limite horroroso, raiz cúbica de x mais 7 menos 2, então, dá 1 sobre 12, 1 dozeavo. Tá? Observe que uma vez que você faz essas... Então é assim, pessoal, que aquele teorema meio esquisito de limite da g de f é igual a g de u, não sei o quê. É assim que a gente trabalha com ele na prática. Você troca a variável. Aqui o que, é que a gente fez? A gente pegou o x mais 7, chamou de u. E aí conseguiu transformar essa expressão horrorosa aqui, essa expressão aqui nada amigável, numa expressão melhorzinha. Por que essa expressão melhorzinha? Porque essa expressão que a gente conseguiu fatorar, a gente conseguiu simplificar. Ok? Deixa eu ver, tinha mais um exercício do Guidorize que usa a mesma ideia, tá? O limite. Ainda tem mais 2 exercícios. A gente vai calcular o limite quando o x tende a 1 de raiz de x ao quadrado mais 3 mais 2
dividido por x ao quadrado menos 1. O princípio não parece nada amigável, né? Mas vamos fazer. Aqui, pessoal, a gente vai ver tanto aqui, quando você quer trabalhar com mudança de variável, isso a gente vai ver, vocês vão ver bastante quando for trabalhar integração. Aqui, sempre que você tem uma raiz, a primeira coisa quando você quer fazer uma conta, você sempre vai tentar se livrar da raiz. Se livrar no sentido de que vai tentar transformar a expressão que você tem numa expressão que não tenha raiz. Ou se tiver, que seja uma expressão que você consiga trabalhar. Expressão conhecida. Então aqui o que é que a gente vai fazer? Aqui a gente tem a função g de f de x, então a gente vai fazer a mudança de variável, a gente vai chamar x ao quadrado mais 3 de u. Então, quando o x tende a 1, portanto, se o x tende a 1, isso implica que u tende a 4. Então, esse aqui fica o limite. Quando u tende a 4, e raiz de u mais 2, aqui não mexe, não dá para fazer nada, dividido. Se x ao quadrado mais 3 é u, x ao quadrado menos u, pessoal, vai ser u menos 2, tá? Desculpa, u menos 4. Então é só você fazer a conta aqui, ó. Se você subtrair 4 desse lado, você está em x mais 3, quer chegar em x, você está em x ao quadrado mais 3, quer chegar em x ao quadrado menos 1. Então você subtrai 4 aqui, subtrai 4 aqui. X ao quadrado mais 3 menos 4 dá x menos 1, u menos 4 aqui. Esse aqui dá o limite, quando u tende a 4. Observe que não dá para calcular direto porque o denominador ainda está zerando. Só que aqui, pessoal, você escreve isso aqui como sendo raiz de u menos 2. Só que o denominador você pode escrever como sendo raiz de u menos 2, que multiplica raiz de u mais 2. Aqui é 2, tá? Aqui foi u. Né? Se você tem a menos b, a ao quadrado menos b ao quadrado se decompõe como sendo a menos b e multiplica a mais b. É o que a gente fez aqui, ó. No caso aqui, o a é raiz de u e o b é 2. Então, você tem essa expressão. U menos 2. Então, você fica com limite, quando u tende a 4, de 1 sobre raiz de u mais 2. Agora, não tem problema. Quando u tende a 4, raiz de 2 vai para 2. 2 mais 2, 4. Esse limite aqui dá exatamente 1/4, tá? Não é um número, aqui parece um. É 1/4. Ok? Então é assim que a gente usa esse resultado para calcular o limite. Você faz uma mudança que a gente chama de mudança de variável. Tá? Ok? Não é nada demais, nada de muito sofisticado, mas não vou dizer que não é sofisticado, mas é uma ideia engenhosa, digamos assim. Tá? Ok? Então, para a gente encerrar essa primeira parte da aula de hoje, a gente vai fazer mais um exercício, que é o exercício 2 da seção 3.5 do Guidorize. O exercício diz o seguinte, já é um exercício um pouco mais... São 3 itens, é mais uma manipulação algébrica que você faz, mas eu achei interessante a gente ver como é que usa os resultados. O exercício é o seguinte, seja f de R em R, uma função qualquer, a gente não diz nada sobre a função. A única hipótese que a gente vai fazer é o seguinte,
A gente vai supor que o limite, quando x tende a zero, de f de x sobre x é 1. Aí ele pede para calcular os seguintes limites. O limite A é o limite quando x tende a zero de f de 3x sobre x. O item B, ele pede para calcular o limite quando x tende a zero, x ao quadrado sobre x. E o item C pede para calcular o limite quando x tende a 1 de f de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Tá, então, como é que a gente faz isso? É simples, tá? Não é nada demais, não. Pro item A. O item A é imediato. Limite quando x tende a zero. Aqui não tem muito o que fazer, não. X, isso aqui é igual ao limite quando x tende a zero. Aqui é o típico caso de você escrever 1 de uma maneira conveniente. Eu vou multiplicar isso aqui por 1, tá? Só que eu vou escrever 1 como sendo 3 sobre 3. Então aqui é f f de 3x sobre x. Isso aqui, esse 3 aqui sai do limite, é 3 vezes o limite quando x tende a zero, f de 3x sobre 3x. Tá? Esse 3 tirei do limite, e esse 3 aqui passei para cá multiplicando x. Aqui você faz a seguinte mudança, você chama 3x de u. Então esse aqui é 3, limite. Quando o x tende a zero, u. Chamar de u, não chamar de y, tá? Quando o x tende a zero, y tende a zero, então esse aqui é o limite de f de y sobre y. Só que esse limite aqui é 1, tá? Observe que aqui, pessoal, no limite, a variável muda, tá? Aqui tanto faz eu chamar a variável de x, de y, de z, de xi, de t, s, a variável muda. Tá? Então, isso aqui é 3 vezes esse limite aqui, que é 1. Esse aqui dá 3. Tá? Sempre tem isso em mente. A variável, ela é muda. Por exemplo, no item B eu vou usar uma outra variável. No item B é bem parecido, né? A gente vai escrever o limite quando o x tende a zero. Aqui está f de x ao quadrado. E aqui está x, né? Ó. Eu quero fazer aparecer x ao quadrado. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por x. Então, aqui, deixa eu fazer o passo completo aqui. Então, esse aqui fica f x ao quadrado sobre x. Limite, quando x tende a zero. Aqui fica x, f de x ao quadrado. Como eu estou multiplicando, eu tenho que dividir. Fica x ao quadrado. Então, esse aqui é o limite de x, quando x tende a zero, vezes o limite de f de x ao quadrado sobre x ao quadrado, quando x tende a zero. Mas observe que essa igualdade aqui só vale se esse limite aqui existir. O limite do produto é o produto dos limites, desde que esse limite exista. A pergunta é, esse limite aqui existe? Existe sim, a gente vai provar agora que ele existe.
Esse limite aqui é zero, tá? Vamos só mostrar que esse limite aqui... Se esse limite... Ó, limite de x, quando x tende a zero, é zero. Então, se esse limite aqui existir, isso aqui vai ser zero vezes esse limite, vou chamar de L, vai ser zero. Tá? Então, para mostrar que isso aqui é zero, basta mostrar que esse limite existe. Então, limite, quando x tende a zero, de f, de x ao quadrado, sobre x ao quadrado, né? Basta você chamar x ao quadrado de xi. Tá? Portanto, quando x tende a zero, isso implica que xi tende a zero, perdão, não é igual, ele tende. Então você faz a mudança de variável. Esse aqui é o limite. Quando xi tende a zero, de f de xi sobre xi, que é 1. Então esse limite aqui, ó, ele existe e é igual a 1. Então esse aqui fica 0 vezes 1, que é 0. Ok? E, finalmente, o item C, a gente quer mostrar que o limite de fx ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Observe que aqui, ó, a nossa hipótese é que f de x sobre x, o limite de f de x sobre x quando x tende a 0 é 1. No item A e no item B, a variável estava indo para 0, não tinha problema. Aqui, a variável está indo para 1. Mas não tem problema, a gente vai fazer uma mudança de variável mesmo. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Limite. Observe que aqui aparece x ao quadrado menos 1. Eu quero fazer aparecer x ao quadrado menos 1 aqui. Para isso, eu vou multiplicar em cima e embaixo por x mais 1. Por quê? Porque x mais 1 que multiplica x menos 1 dá exatamente x ao quadrado menos 1. Ok? Isso aqui é o limite, quando x tende a 1, de x mais 1, vezes o limite, quando x tende a 1, fx ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1, desde que esse limite aqui exista. Observe que esse limite aqui, isso aqui é 2 vezes, porque esse aqui é 2. Então vai ser 2 vezes esse limite aqui, se ele existir. Então vamos mostrar que esse limite existe. Mesma coisa do outro, né, pessoal? Então vamos calcular o limite quando o x tende a 1, x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1. Aqui você faz x ao quadrado menos 1 igual a u. Quando o x tende a 1, u tende a 0. Portanto, isso aqui fica o limite. Quando u tende a 0, f de u sobre u, que é 1, por hipótese. Portanto, isso aqui, esse limite aqui fica 2 vezes esse limite aqui, que é 1. Ok? Então é assim que a gente usa essas funções de... essa composição de funções, tá? Obviamente que isso aqui é só uma maneira de a gente fazer. Ao longo do curso, quando a gente for trabalhar com derivadas, em especial cálculo de derivada, essa mudança de variável vai aparecer bastante, então a gente vai ter muitas oportunidades para treinar essa técnica, tá?
Ok? Vou interromper o compartilhamento agora. E